Olá, meu nome é Wagner Franceschi, eu sou especialista de investimentos do Sistema Ailos e é uma honra ser convidado para tocar esse bate-papo aqui pela ViaCred. A ViaCred que é uma das 13 cooperativas que fazem parte do Sistema Ailos e é um tema que eu tenho tanta admiração, tanta afinidade e gosto tanto de falar. Nós vamos falar sobre investimentos e nesse bate-papo nós vamos falar sobre perfil, como identificar o seu perfil de investimentos, como começar a montar uma carteira de investimentos e mostrar também quais as soluções disponíveis na ViaCred para você que quer entrar no mercado financeiro. Só que eu não estou sozinho nesse bate-papo. E eu queria começar apresentando aqui a Tatiane Bianca Metzler. A Tati, ela é consultora de investimentos da ViaCred. Tati, obrigado por você estar aqui nesse bate-papo conosco. Eu que agradeço, Wagner, pelo convite. É sempre muito bom estar aqui, podendo compartilhar informações aos nossos cooperados. Também nesse bate-papo, eu tenho aqui o Leandro Klug, que também é consultor de investimentos da ViaCred. Leandro, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, uma satisfação estar aqui conversando sobre um assunto tão rico. E para fechar esse time de peso, temos aqui também o Mírio Schumacher Jr., que é superintendente de operações da ViaCred e vai participar desse bate-papo. Mírio, obrigado pelo teu espaço na agenda tão concorrida, né? Obrigado, Wagner, obrigado pelo convite. Obrigado aqui pelos colegas também, para que a gente possa participar desse bate-papo de um assunto tão importante. E além de nós aqui, temos você, cooperado, que está nos assistindo e pode ficar muito à vontade em interagir conosco, seja através das nossas redes sociais ou, se você preferir, pode buscar um dos 111 postos de atendimento que nós temos no Paraná e em Santa Catarina. E antes da gente começar a falar de produtos de investimento, entrar em alguns assuntos mais técnicos, eu acho que é legal a gente desmistificar algumas coisas. E eu vou aproveitar o Leandro aqui para trazer algumas dicas para a gente. Leandro, por que é importante? Por que eu devo começar ou devo pensar em investir? É importante começar a investir porque o ser humano já investe desde os tempos mais primórdios, desde antigamente. Naquela época se investia, por exemplo, na terra, na agricultura, para poder garantir o alimento dentro da casa. Se investia na terra para poder vender os produtos que eram plantados ali. Se investia na casa, no lar da família, ampliando, deixando ela mais segura, deixando ela mais confortável. Então, investir é inerente ao ser humano, ele sempre está investindo em algo. Claro que hoje em dia as opções de investimentos que temos são diferentes, A gente tem um leque de investimentos aí disponíveis para poder utilizar. Mas o que esses investimentos de hoje em dia trazem? Também a mesma coisa que os investimentos que o ser humano fazia lá atrás. Ele nos traz segurança, nos traz estabilidade, conforto, ajuda a gente a realizar os nossos sonhos, nossos objetivos. Por isso é tão importante fazer investimentos. E Wagner, sabe o que nós, consultores de investimentos, mais ouvimos no dia a dia? É o seguinte questionamento. Eu quero investir, só não sei por onde começar. E primeiramente a gente fala que você deve guardar valores, acumular valores para sua segurança, para sua estabilidade, para depois ir estruturando um acúmulo de patrimônio, de dinheiro com o passar do tempo, para daí sim realizar objetivos de médio e de longo prazo. Isso mesmo, Leandro, e vale ressaltar na tua fala, hoje com a internet, hoje é tudo muito rápido, muito dinâmico, então a informação está disponível, mas nem sempre a informação que está disponível é a correta. Nós estamos com muitas falas fakes, então tomar bastante cuidado aonde eu busco essas informações, onde eu coleto essas informações e trazer para os teus objetivos, para o teu plano familiar, Na cooperativa nós temos, além de todo o time, treinado, desenvolvido para sanar as dúvidas dos nossos cooperados, nós temos a plataforma Progride, que é disponível aos cooperados e comunidade. Através dela existem inúmeros cursos ali de economia financeira, matemática financeira, que traz, então, diminui os riscos de estar comprando, de estar incluindo o seu capital em um investimento que possa gerar alguma perda, E para começar a investir, acompanhando a tua fala, é importante identificar em que momento da vida você está. Se você está com as suas contas em dia ou se precisa, então, colocar o pé no freio, diminuir um pouco as dívidas para se organizar financeiramente e aí sim conseguir começar a investir, que seja com valor menor e gradativamente vai aumentando ali a sua capacidade de economia, E também
Desta forma, depois que você já está organizado financeiro, com as suas contas organizadas, a gente começa então a falar de carteira de investimento, né, onde a gente vai de acordo com o seu objetivo, com o seu perfil, com o perfil da sua família, montar uma carteira que seja mais adequada neste momento que você está passando e vislumbrando então os seus objetivos do futuro. Legal, Tati. Tu usou um termo aí, carteira de investimentos. É muito comum no mercado financeiro esse termo, mas quem está nos acompanhando talvez não entende tanto, então eu gosto de trazer algumas ilustrações para montar. A carteira de investimentos, ela lembra muito uma carteira física. Na carteira física você guarda seus documentos, moedas, notas, o cartão de débito, o cartão de crédito da ViaCred. Então, assim, é onde você deixa aos seus ativos, né? E para falar um pouquinho mais sobre carteira de investimentos, explicar um pouquinho como montar e o que é uma carteira de investimentos, e até para nos dizer se faz sentido essa alusão à carteira física, eu queria chamar o Mírio aqui para a conversa para falar um pouquinho sobre esse tema. Muito bem, essa questão de carteira de investimentos é uma dúvida recorrente. Como eu faço uma carteira de investimentos? Como eu vou montar uma carteira de investimentos? E essa sua analogia, ela é interessante, porque uma carteira física você eleva os principais documentos, aquilo que tem valor para você. E uma carteira de investimentos é a soma de ativos financeiros, ou seja, a soma dos investimentos que você possui, seja poupança, RDC, LCI, IPCA+, entre outros. E quando se fala em carteira de investimentos, às vezes as pessoas podem pensar que eu preciso ter muito dinheiro para investir. E esse não é o ponto. O principal ponto e o passo mais importante é você dar justamente esse primeiro passo em estabelecer um planejamento, em criar uma disciplina, um hábito no ato de poupar. E quando a gente fala em poupança, poupar, né, o ato de poupar, me lembra da poupança como é um investimento tradicional, conhecido por muitas pessoas. E eu gosto de exemplificar para que as pessoas possam entender um pouco melhor. Vocês já ouviram falar aquela frase que diz, vou guardar dinheiro debaixo do colchão? Eu já ouvi. Um professor meu falava que dinheiro guardado debaixo do colchão é comido pela traça e pela inflação. Olha só, essa eu não tinha ouvido ainda, bem interessante. O exemplo que eu quero trazer aqui é exemplificando duas pessoas que têm, de maneira sistemática, o hábito de poupar. A primeira pessoa, ao longo da sua vida, vamos estipular aqui um período de 20 anos, para as pessoas poderem nos entender. Todo mês guardou sistematicamente R$100 debaixo do colchão. Ao longo de 20 anos, que é a equivalência de 240 meses, essa pessoa vai ter exatamente R$24 mil. A outra pessoa, ela também teve a disciplina e poupou todo mês R$100, mas ela colocou na poupança. Ao final desses mesmos 20 anos, ela não tinha 24 mil, ela tinha um pouco mais de 46 mil reais. Então isso demonstra o quanto é importante você saber investir, entender de investimento para fazer o dinheiro trabalhar para você. O poder dos juros compostos, né? Justamente, os juros compostos ele faz esse capital crescer da mesma forma que a outra pessoa que botou debaixo do colchão, se as traças não comerem o dinheiro, teria que trabalhar ou poupar 2 anos a mais, 4 anos para poder chegar naquele mesmo valor. E um outro ponto importante quando a gente fala em carteira de investimento é a reserva de emergência. É importante as pessoas terem em mente que uma reserva de emergência ela consiste entre um prazo de 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Por quê? Para que, em situações de emergência, ela possa suportar essas adversidades e seguir em frente. Então esses são os principais pontos aí de uma carteira de investimentos. Que legal, hein? Agora, entendendo um pouco mais o que é carteira de investimento, entendendo mais a fundo a reserva de emergência, que é o primeiro passo ali que o Leandro trouxe, né? Eu vou voltar contigo, Leandro. Para quem quer começar, quem quer entrar no mercado financeiro, qual que seria o segundo passo, então? O segundo passo é você identificar o seu perfil do investidor. E de acordo com esse perfil, alocar os teus investimentos, né, distribuir os teus investimentos de acordo com as tuas expectativas, né, de acordo com os teus objetivos futuros. E sempre equilibrando essa questão de risco versus retorno. Caso você tenha receio com a oscilação do teu rendimento ou do patrimônio, do capital que você investiu inicialmente, então é melhor escolher algo mais conservador, algo mais previsível, como a renda fixa, por exemplo.
Agora, se você já possui conhecimento e uma predisposição para correr um pouco de risco, para obter um ganho um pouco maior, aí sim você pode alocar uma parte dos seus investimentos em algo mais arriscado, como a renda variável, por exemplo. Mas sempre também observando bem essa relação de risco e retorno daquilo que você está investindo. É essencial que você esteja confortável com esse investimento que você está fazendo. Isso é muito importante. Eu gosto de usar aquele exemplo do teste do travesseiro. Se você for dormir à noite e colocar a cabeça no travesseiro, você vai estar tranquilo com aquele investimento que você fez? Ou você vai se lembrar dele, vai ficar preocupado, vai acordar de manhã e primeira coisa que vai fazer é pensar nesse tipo de investimento, já vai querer consultar para ver se oscilou para cima ou se oscilou para baixo. Se for desse jeito, você não fez o investimento correto de acordo com o teu perfil. Então é melhor nem fazer, porque não faz sentido. A gente já tem problemas demais no nosso dia a dia e acrescentar mais uma preocupação realmente não é muito adequado. Mas agora, falando de perfil de investimento, existe basicamente 3 perfis. O perfil conservador, o moderado e o arrojado. O perfil conservador, então, ele prefere ter o dinheiro já disponível na mão e sem correr o risco de perder dinheiro. Ele prefere até ganhar menos, mas sem correr o risco de perder. Geralmente, esse investidor conservador, ele não tem muito conhecimento sobre finanças e sobre tributação. E geralmente ele quer deixar o dinheiro disponível ali para o curto e médio prazo. Agora, o perfil moderado, ele aceita correr um pouco mais de risco para tentar elevar os seus ganhos. Geralmente, esse perfil de investidor, ele já tem um pouco de conhecimento de finanças ou de tributação também. Normalmente, ele não precisa desse dinheiro no curto prazo, somente para o médio e para o longo prazo. E por fim, o perfil arrojado, ele já analisa os riscos com o objetivo de potencializar os seus ganhos, então ele já tem mais conhecimento de finanças, de tributação e ele aceita escolher ativos, tipos de investimentos que oscilam mais, tanto para mais quanto para menos. Esse tipo de investidor, esse perfil arrojado, geralmente ele não precisa de dinheiro para o curto prazo e nem para o médio prazo, somente para o longo prazo, porque ele já possui o seu dinheiro de reserva de emergência, aquele dinheiro para médio prazo, para fazer frente a alguns objetivos aí que ele já tem em mente. E por fim, o perfil arrojado, ele aceita correr mais risco, para poder potencializar os seus ganhos. Ele geralmente já conhece um pouco mais do mercado financeiro e a questão da tributação. É um perfil que ele só vai utilizar o dinheiro lá para o longo prazo, porque para médio e para curto prazo ele já tem esse dinheiro separado, principalmente na renda fixa, que é algo mais conservador, que não pode ter muita oscilação. Ele vai aceitar sofrer um pouquinho de oscilação nos seus investimentos, somente nesse percentual que ele vai colocar nos ativos de maior volatilidade, que geralmente é na renda variável. Legal, Leandro. O meu perfil é um perfil mais arrojado pelo conhecimento, por atuar no mercado financeiro, Mas eu adorei a tua ilustração e a tua teoria do deitar a cabeça no travesseiro. E realmente faz muito sentido isso, porque se eu deitei a cabeça no travesseiro e estou preocupado com o investimento, quer dizer que eu investi errado. E além disso, eu lembro da fala dos antigos, de não colocar todos os ovos na mesma cesta. E aí é muito importante, a gente ouve muito falar que, indiferente do perfil do investidor, ele precisa diversificar os seus investimentos. E aí eu vou pedir para a Tati falar um pouquinho para a gente sobre como diversificar e o que é diversificar os investimentos. Wagner, eu vou copiar a tua fala. Esse jargão, não coloque todos os ovos numa mesma cesta, esse jargão é utilizado... É muito verdadeiro, É muito verdadeiro, muito prático, Ele é utilizado, acho que por todos os que trabalham com o mercado financeiro, Quem já não ouviu, Quem já não ouviu falar, Até por quem não trabalha, É muito simples, tudo na nossa vida não dá para apostar em uma coisa só, Isso mesmo, que é o jargão traz isso, Se você coloca todos os ovos numa mesma cesta e por um acidente você derrubar essa cesta, perdeu todos os ovos. A mesma coisa quando a gente fala em produtos de investimento. Se você optar em colocar todos os teus investimentos numa classe de ativos, num tipo de investimento só ou num período apenas, você pode ali sofrer com perdas, sendo elas
podendo ser bem significativas, dependendo da sua escolha, né? E a diversificação, então, faz isso, né? Diversificação, ela vai fazer o quê? Vai trazer produtos de investimento para o curto prazo, né? Falando, então, a fala do Mírio de trazer a reserva de emergência, constituir a reserva de emergência, e também dividindo ali no médio prazo ou longo prazo, né? De acordo com o perfil que você tem hoje, né? O perfil pode ser alterado no decorrer da sua vida, né? E com os teus objetivos, né? Quais são os teus objetivos para o teu patrimônio? De que forma você quer alcançar, né? Até onde você quer chegar? E a diversificação traz isso. Além do que ter a possibilidade de trazer outros investimentos, até um pouco com complexidade, para trazer o perfil que o Leandro comentou, mais arrojado, com os produtos mais arrojados. Então dá para fazer uma mescla bem interessante com a diversificação da sua carteira de investimentos. E falando de diversificação, eu sei que a ViaCred, ela tem as soluções, os produtos adequados aí para todos os perfis, adequado aí para todas as necessidades do cooperado e vem evoluindo, inclusive, todo semestre, todo ano, em relação a esses produtos que são ofertados para o cooperado. Só que antes da gente começar a falar especificamente das soluções, dos produtos que a cooperativa tem e que beneficiam os seus cooperados e a comunidade, eu queria lembrar aqui que o mercado financeiro às vezes parece uma sopa de letrinhas, né? A gente escuta falar de várias letras que para nós é normal, mas para quem está nos acompanhando talvez isso não é tão claro. E aí eu vou pedir a ajuda do Mírio aqui para explicar um pouquinho para a gente o que é CDI, o que é IPCA, o que é Selic. Mírio, desvenda essa sopa de letrinhas aí. Wagner, como você falou, o mercado financeiro é realmente uma sopa de letrinhas, porque tem muitas siglas, muitas abreviações e as pessoas nem sempre conhecem. E a gente precisa, talvez, desvendar um pouquinho ou explicar, porque não tem complexidade, é só entender mesmo. Eu vou começar aqui pelo IPCA. O IPCA ele é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Nada mais é do que o índice que mede a nossa inflação, através de um conjunto de produtos e serviços pelo consumo das famílias. E eu gosto de exemplificar quando a gente vai no mercado, por exemplo. Em determinado período você vai no mercado, com R$100 você coloca X produtos dentro de uma cesta. Em outros momentos, com esse mesmo R$100, talvez você coloque mais, talvez você coloque menos. Então isso reflete a flutuação da inflação. Eu gosto de dizer que a inflação é um imposto oculto, né? Verdade. Nossa, Mírio, você me fez lembrar agora a minha infância. Tenho nítido aqui a imagem, eu pequena indo para o mercado querendo comprar um Kinder Ovo. Eu pagava saudade dessa época. Pagava R$1. Hoje está mais de 12, 13 reais um Kinder Ovo. Acho que esse é o exemplo claro do efeito da inflação no decorrer dos anos, não é? Verdade. Isso mesmo, bons tempos esse. Bons tempos, saudades. E essa é a forma que a gente consegue perceber a inflação no dia a dia. Tá? Nós temos a taxa Selic, que é uma taxa básica de juros da economia. E ela influencia diretamente na taxa dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras. E vale ressaltar aqui que a taxa Selic ela é o principal instrumento da política monetária do Banco Central, justamente para poder combater, controlar a inflação. Ora, o Banco Central faz o aumento dessa taxa Selic, ora ele diminui, justamente para poder, ou mantém, justamente para poder controlar essa variação, tanto no consumo, que reverbera diretamente no índice da inflação. E nós também temos o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Ele é uma espécie de taxa de juros entre as instituições financeiras. Para quê? Para regular a sua liquidez e o seu caixa diariamente. Mas o CDI, principalmente, também é um índice utilizado nos investimentos de renda fixa. E o CDI, a alíquota do CDI, ela é muito próxima à taxa Selic. Legal, Mírio, tu falou ali desse controle de política monetária pelo Banco Central, né? Até exemplificando isso um pouco mais aqui para o nosso espectador. O Banco Central, através do Copom, Comitê de Política Monetárias, que é o presidente do Banco Central e mais 8 diretores, eles se reúnem a cada 45 dias para definir essa taxa de juros. Então, para quem está começando a investir, quem quer acompanhar o mercado, a cada 45 dias tem essa decisão se eles vão subir, vão reduzir ou se eles mantêm a taxa de juros. E os outros indicadores que tu trouxe ali, muito bem, né? Eu queria aproveitar um deles e conversar contigo, Leandro. O CDI, né, que o Mírio trouxe aqui muito bem, o que ele significa. Na cooperativa, existe produtos de investimento, soluções que eles acompanham o CDI? Quais são eles?
Isso mesmo, Wagner. Basicamente, existem dois produtos, que é o pré-fixado e o pós-fixado, né? Que na cooperativa a gente chama de RDC, muito conhecido no mercado como CDB. Então, esses RDC, começando pelo pós-fixado, ele acompanha esse CDI, ele paga um percentual do CDI e conforme o CDI vai variando ao longo do tempo, para mais ou para menos, ele vai acompanhando esse percentual. Já o produto pré-fixado, como o próprio nome já diz, ele pré-fixa a taxa no momento da contratação. Então, o cooperado ele já vai saber quanto que ele vai ganhar no momento da contratação. Geralmente, muito indicado para alguém mais conservador que quer ter certeza que vai receber aquele valor lá no final. Temos também a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, que ela também paga um percentual do CDI, só que o grande diferencial é que ela não tem imposto de renda para a pessoa física. E Leandro, não para por aí, né? A cooperativa possui outros produtos de investimento. E eu sou muito fã da nossa aplicação programada. A aplicação programada, ela auxilia o nosso cooperado no planejamento financeiro dele ou da sua família, né? De que forma? Vou trazer um exemplo, eu gosto de trazer exemplos, né? Todos os anos eu faço a renovação do meu seguro alto. Né? Não podemos deixar o nosso patrimônio desassistido, não é mesmo? Muito importante. Muito importante, né? Eu utilizo a aplicação programada para esse fim. Então eu já sei mais ou menos o valor que eu vou pagar na renovação do meu seguro, eu divido esse valor por 12 meses e todos os meses eu incluo a minha aplicação programada, eu dou um nome para ela, né, seguro do meu auto, né, e todos os meses o sistema vai lá, desconta da minha conta corrente e lança para a aplicação programada. E chegando então no momento da renovação do meu seguro, eu tenho o valor corrigido com juros. Além da aplicação programada, nós temos a cota de capital. Né? Cota de capital, além de ser um investimento, ele traz para o nosso cooperado a participação dele, né? Ele auxilia a cooperativa no desenvolvimento das comunidades onde a cooperativa está inserida, né? E além, a previdência privada, né? Nós estamos falando de investimento, previdência privada é um investimento de longo prazo, geralmente para a aposentadoria. Então, para quem quer chegar na melhor fase da sua vida, mais tranquilo, né? Então, a gente projeta a sua renda futura hoje. Qual que é a sua vontade, né? Qual é a sua vontade de receber o salário na sua aposentadoria? A gente traz esse valor hoje, né? Tati, eu ouvi na televisão uma reportagem que fala que provavelmente o maior arrependimento dos brasileiros no futuro vai ser justamente não ter feito a sua previdência privada. Isso, olha perfeito. Que importância. Perfeito a sua fala, Leandro. A gente comentou anteriormente sobre juros compostos, sobre a mágica, né? Então, quanto mais tempo, mais mágica vai acontecer em cima desses seus juros, né? E além de projetar, então, uma renda futura, a previdência, ela traz a sucessão patrimonial, né? Visto que a previdência privada não cai para inventário e quem já passou por uma dor de cabeça de inventário sabe como é, né? Além do custo expressivo. E também tem o planejamento tributário. A previdência privada auxilia. Dependendo do plano que você optar, você pode abater até 12% no seu cálculo anual do imposto de renda. Tem muitas vantagens os produtos de investimento. Caramba, né? Como eu falei antes, tem as soluções mais diversas para a necessidade de cada um dos cooperados investidores. E aí eu queria aproveitar e voltar para o Mírio aqui, porque ele explicou para a gente antes o que era o IPCA, mostrou que é a inflação. E aí eu pergunto, Mírio, tem algum tipo de investimento que eu consigo fazer para proteger o meu dinheiro da inflação? Wagner, respondendo essa tua pergunta, como eu posso me proteger no investimento considerando a inflação? Hoje nós temos um investimento chamado IPCA+, que ele justamente protege da inflação. A pessoa que quer ter um retorno real frente à inflação, ela opta por esse produto de investimento. Por quê? Porque ele tem, além da taxa da inflação, mais uma taxa fixa. Ou seja, esse investimento vai acompanhar a flutuação da inflação, mas vai garantir aquela taxa fixa para ter um retorno real. Que legal, hein? Realmente muito importante entender todos os produtos da cooperativa, né? E, Leandro, é muito mistificado, talvez, o assunto poupança, né? Algumas pessoas até dizem que não vale a pena. E você, como consultor de investimentos, tu diz que a poupança vale a pena ainda? É um bom produto de investimento?
Sim, Wagner. Aqui na cooperativa a gente defende muito a poupança. A gente sabe que muita gente acaba comentando que ela não é tão interessante quanto outros produtos de investimentos, mas eu já vou te explicar por que ela é diferente aqui na cooperativa. Primeiramente, a poupança ela é disparadamente na frente de todos os outros produtos comparados, né? A opção mais escolhida pelos brasileiros, né? Porque ela traz muita facilidade e segurança. É fácil de aplicar, é fácil de resgatar, não tem tributação. Então, é sim o produto mais escolhido pelos brasileiros. E também na cooperativa você recebe um bônus, que seriam as sobras, né? Você ganha o rendimento mais as sobras. E a poupança tem um papel fundamental, econômico e social, né? Aqui para todos nós, para todas as famílias. Você sabia, Wagner, que a poupança é através dela que a gente consegue fazer os empréstimos imobiliários para que as pessoas consigam adquirir os seus lares? Então veja como é importante esse produto na vida de todos os brasileiros. Como é bom desmistificar esses assuntos, né? E aí eu lembro de algumas falas que é comum para quem está no mercado financeiro, a gente ouve falar às vezes de carência, né? E aí eu vou pedir depois para a Tati explicar para a gente o que é essa história de carência. E Tati, também fala para a gente da tal mágica do tempo. Existe esse tipo de mágica mesmo ou é tudo truque? Wagner, essa mágica funciona. Essa pelo menos funciona, gente, 100%. A mágica dos juros compostos, né? Quanto mais tempo você incluir o seu investimento, e aí eu trago a palavra carência, né? Quanto mais longa for a sua carência escolhida, melhor vai ser a sua taxa de rentabilidade que a instituição financeira vai te pagar. Né? E o que é carência? Carência é o período mínimo de contrato, né? Você optou por 6 meses de carência, esses 6 meses você não vai ver o seu capital crescer, né? Ele está ali projetando, está provisionando a sua rentabilidade, mas você só vai enxergar a sua rentabilidade no final do vencimento desses 6 meses. E aí você tem o teu investimento com rentabilidade e liquidez. Então, carência é o período mínimo contratado para daí você receber a sua rentabilidade. E a mágica dos juros compostos é quanto mais tempo você manter o seu capital aplicado, mais juros você vai receber. E também tem uma outra vantagem, que quanto mais tempo você permanece aplicado, né, o seu valor permanece aplicado, menor é a alíquota do imposto de renda. O imposto de renda, vale ressaltar, ele começa com uma alíquota de 22,5%. Até os 180 dias do seu investimento, você tem esta alíquota. Sobre a rentabilidade, né? Somente sobre a rentabilidade. Após 180 dias até 360 dias, a alíquota ela já diminui para 20%. A partir de 1 ano até 2 anos, até 720 dias, a alíquota vai para 17,5%. E depois de 2 anos, então, é a menor alíquota, os 15%. Reforçando novamente, né, Leandro? Somente sobre o teu rendimento, e também você só vai pagar esse imposto de renda quando você optar pelo saque dele ou no vencimento do produto. Enquanto não houver isso, você só está recebendo rentabilidade. Tati, você falou sobre carência e eu também lembrei, algumas pessoas às vezes têm dúvidas que no período da carência eu não estou enxergando o rendimento, mas vale reforçar que quando essa carência ela termina, o rendimento ele vem acumulado daquele período todo. Perfeito. Que foi a escolha da carência. Isso mesmo. Só para fazer constar e para sanar algumas dúvidas, né? Eu não estou vendo a rentabilidade, né, Miriam? Essa dúvida é muito comum, Isso, mas o sistema, o investimento, ele provisiona diariamente essa rentabilidade. Quando eu vou receber? No vencimento, então eu preciso respeitar o vencimento dessa carência para daí receber essa rentabilidade, né? Esse nosso bate-papo é muito legal, né? É dinâmico, e eu queria ressaltar uma coisa aqui, né? Nós temos pessoas com muito conhecimento, aqui temos 2 consultores de investimento da ViaCred, e a gente vê que eles são gente como a gente. Pessoas que conseguem explicar aquilo que talvez parece difícil de uma forma simples. E essas pessoas, elas estão extremamente acessíveis na cooperativa. Qualquer um dos canais oficiais ou indo até um posto de atendimento, você consegue conversar com pessoas capacitadas e inclusive ter acesso a essas pessoas, os consultores de investimento da ViaCred. Queria aproveitar aqui e agradecer a presença desse time de peso e trazer aqui, Tati, um agradecimento especial para ti e deixar o microfone aberto para uma última fala, uma última dica para os nossos cooperados.
Obrigado, Wagner. É sempre um privilégio estar presente, podendo difundir o conhecimento, repassar informação aos nossos cooperados, né? Fica o convite para quem precisar tirar mais alguma dúvida, nos procure nos postos de atendimento, nos canais digitais. A gente está sempre disponível para estar sanando as suas dúvidas. Leandro, muito obrigado também pela tua presença, pelas tuas contribuições, e deixo também o microfone aberto aqui para uma última dica para os nossos cooperados que estão acompanhando. Legal, Wagner. É uma satisfação de poder estar aqui conversando sobre um assunto tão rico, tão importante e que está presente na vida financeira de todas as pessoas, de todas as famílias, de todas as empresas. E eu gostaria de deixar uma dica da importância da gente estar sempre reciclando esse conhecimento, estudando sobre ele, lendo, perguntando, indo atrás, porque esse não é um conhecimento pronto sobre finanças, sobre investimentos. Ele é um conhecimento que tem que estar sempre sendo revisitado, reciclado. Porque dessa forma a gente vai conseguindo fazer os ajustes nas nossas vidas, né, no nosso orçamento, nos nossos objetivos, para que de fato as finanças, os investimentos, eles sejam um aliado, né, no nosso alcance dos nossos objetivos e dos nossos sonhos. Legal, Leandro. Mírio, também queria te agradecer aqui o teu tempo, as tuas contribuições, os esclarecimentos que tu trouxe, e fica também o microfone aberto aí para uma última dica aos nossos cooperados. Obrigado, Wagner, pela oportunidade, obrigado, Tati, Leandro, pelas contribuições também. Esse nosso bate-papo sobre investimentos está super conectado com o nosso 5º princípio, que fala da educação, da formação e da informação. E eu gostaria aqui de deixar o convite para as pessoas que nos assistem, os cooperados, aqueles que ainda não são cooperados, para que nos procurem, justamente para poder buscar um pouquinho mais de conhecimento, entender um pouquinho mais sobre investimento e consultar esse nosso time de peso que tem muito a contribuir com todos. E para fechar, eu queria agradecer a você que está nos acompanhando até aqui e deixar o convite. Esperamos você no nosso próximo bate-papo.